Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Petrobras poderia destravar para os investidores. A Petrobras poderia pagar mais de R$ 10 por ação, e isso mesmo que vocês ouviram. Fora também um grande potencial de valorização nas ações da empresa, já que hoje ela estando abaixo do valor patrimonial e com um projeto em andamento que o mercado está escondendo dos investidores, poderia destravar aí tanto uma grande alta, como também grandes dividendos para os investidores. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Inclusive esse fator que o mercado tem escondido sobre Petro e que pode até dar mais retorno do que os últimos 10 anos. Quem comprou a Petrobras em 10 anos conseguiu multiplicar seu capital em mais de 20 vezes. Já imaginou isso? Pois é. Então já fiquem comigo aí para vocês saberem sobre todos esses pontos. Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Petrobras é uma das ações que compõem aí a carteira do canal. Eu tenho 6% da carteira nas ações da empresa, tá? Petrobras é a mesma velha questão do Banco do Brasil. Todo mundo fica aí aficionado em ficar falando sobre governo, sobre política, sobre taxa de juros. Esqueça isso, pessoal. Primeiro que governo e política, de fato, traz um impacto de preços no curto prazo, mas o que vai fazer uma ação ser vencedora no longo prazo são os resultados, tá? É o crescimento da empresa, aumento do lucro líquido, melhora da eficiência, né, maiores pagamentos de dividendos, porque simboliza que a empresa está tendo mais capital para isso, então tudo isso impacta. Agora, você ficar vidrando em política apenas aí no curto prazo para você talvez fazer um aporte ou se aproveitar de alguma oscilação de preço, mas se você operar com política, você já vai perder dinheiro, tá? Essa pelo menos aqui é a minha visão. Se você é investidor de longo prazo, você vai deixar a política de lado e vai focar mais nos fundamentos do negócio. Petrobras é aquela velha questão, tá? É uma empresa que é líder na parte de petróleo, então você já vai ter aí na mente de que é uma ação cíclica, tá? Porque mais de 70%, 80% da receita da Petrobras está ali interligada com o petróleo, com a oscilação da commodity, tá? Então ela é uma empresa comoditizada, petróleo, gasolina e diesel. É por isso que quando a gente tem uma desvalorização no preço do petróleo, a Petrobras tende a ser impactada. E quando a gente tem aí, ó, uma alta no preço do petróleo, a Petrobras tende a ser beneficiada. Porém, 3 fatores que eu sempre falo aqui de praxe em todos os vídeos para os meus seguidores, tá? 3 fatores que Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril. Primeiro fator é que a dívida segue muito controlada. Perceba que a dívida líquida hoje da Petrobras ronda em torno na faixa de 1,7 vezes, o que denota que em 1 ano e 7 meses de geração de caixa, ela consegue quitar toda a dívida dela. Esse é o primeiro fator positivo que faz com que ela não tenha prejuízo, né, quando o preço do barril cai. Mas um fator ainda mais importante é que o preço médio de extração de petróleo. Como assim, Pablo? Toda empresa tem um custo caixa. Você pega ali a Vale, por exemplo, para hoje o minério está em $107 a pelota, a Vale tem um custo caixa de 54, denotando de que para ela ter prejuízo, o preço do minério precisaria cair para abaixo de 54. O mesmo acontece com a Petro, tá? Hoje o custo médio por extração de barril de petróleo na Petrobras, colocando aqui de uma maneira de longo prazo, fica na faixa de $28 o barril. E o lifting cost, que acaba sendo um pouquinho diferente, fica na faixa de $4 o barril. Só que aqui a gente está jogando uma ótica trimestral, tá? Na anual, a gente tem aí $28 mais ou menos. Para a Petro hoje ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo disso. E qual a probabilidade disso acontecer? É muito baixa, tá? Tecnicamente nula, porque isso tenderia aí a inviabilizar a produção no mundo inteiro. Porque não somente Petrobras seria impactada, mas outras grandes petrolíferas, como Chevron, até mesmo petrolíferas americanas, né? Então o mercado aí é como um todo, ele não deixaria isso acontecer. Perceba que toda vez que o preço do barril caiu muito, de fato, pode acontecer?
Pode, mas qual que é a probabilidade disso se perdurar por muito tempo? É baixa, porque isso aí gera um choque global de estoque e gera uma sobreoferta. Se a gente tem uma queda expressiva, paralisando a produção, o preço vai ser obrigado a aumentar novamente. Então você percebe aí que é uma ilusão do investidor achar que uma commodity vai ficar caindo para sempre. É por isso que vale a pena, tá? Se você tem estômago e comportamento para isso, investir em commodities, porque você sabe que a queda não vai ser para sempre, só que de fato você pode ter um dano temporário na sua carteira bem expressivo. Aliando estes pontos, a gente enxerga que a Petro está barata, porque se a gente está tendo um preço de barril em queda e a empresa, mesmo com essa desvalorização no petróleo, está tendo um resultado bem acima da média, hoje Petro está conseguindo ter aí um lucro na faixa de 80 bilhões por ano, tá? E se a gente pegar o EBITDA, então nem se fala. EBITDA tem sido de 250 bilhões por ano. Se você considerar uma média do setor petrolífero que é ser cotado por 8 vezes EBITDA, descontando a dívida líquida, o valor justo da Petrobras, considerando o seu valor de mercado, seria 1,6 trilhão de reais. Se você dividir isso aqui, ó, pelo valor de mercado hoje, que está na faixa de 415 bilhões, a gente tem aí para a Petro um potencial de valorização de 300% na cotação, tá? Fora também os bons dividendos, porque caso o preço do barril fique acima de 40 dólares, a probabilidade é muito alta disso, ela paga um mínimo para o investidor na faixa de 4 bilhões de dólares, que colocando aí, ó, a moeda local, o dólar aí, colocando aqui no Brasil, você tem quase 22 bi em proventos, que dividido por o valor de mercado, você tem um dividendo mínimo prioritário na Petrobras de 5,3% ao ano. Perceba que há aí um baita retorno para o investidor de forma mínima, tá? Imagina com o operacional embutido, você tá tendo com o Petro aí uns 10% ao ano em dividendos, fora que a taxa de crescimento no lucro no longo prazo de Petrobras, considerando o seu retorno sobre capital investido, foi na faixa de 9% ao ano. Então você tem 9% ao ano com Petro, somado a um dividendo na faixa de 10% e mais uma taxa de reaplicação, Petro pode gerar no longuíssimo prazo mais de 22% ao ano na média. As estatais aqui no Brasil, né, quando ficam muito baratas, tendem a gerar aí um retorno expressivo. Pablo, você tá viajando, será mesmo que eu tô viajando? Olha o retorno aqui, ó, nos últimos 10 anos, 2.147%. Se você colocou aí 100 mil em Petrobras, em 10 anos atrás, você multiplicou esse capital sem fazer absolutamente nada, apenas reinvestindo os dividendos, para 2,1 milhões de reais. Imagina para você que acabou aportando do bolso, pegando aí aportes novos, você conseguiu multiplicar para mais de 5 milhões com muita tranquilidade. Mas claro, pessoal, essa multiplicação não é flores, é muito bonito falar agora, só que eu te faço a seguinte pergunta: você estaria preparado para comprar Petrobras, ó, lá no ano de 2016, onde a empresa estava tendo prejuízo, preço do barril desabando, governo Dilma e com corrupção na Petrobras? Então assim, tá? É muito bonito falar agora, mas na hora que tá acontecendo o problema, ninguém quer se posicionar. É muito difícil você ter o comportamento de comprar nas baixas, de comprar nos momentos turbulentos. E a mesma coisa tá acontecendo agora com o Banco do Brasil. Você observa, é um momento turbulento, um governo não muito favorável, tá juros nas alturas e por aí vai, né? Quando tudo for bem, é fácil você querer comprar. E isso acontece muito com estatais aqui no Brasil. Empresas privadas não, tá? Empresa privada é sempre bem, mas aí são mais precificadas, vai ter que pagar mais caro e vai precisar aceitar um retorno menor, mas, né, a tranquilidade acaba valendo a pena. Agora, para você que quer assimetrias, que eu acho que vale a pena para uma carteira aí, para quem está construindo patrimônio, nada recomendação de compra ou de venda, poderia ser uma ideia interessante se você está olhando para a Petrobras, né, no médio a longo prazo. Colocando por indicadores hoje, pelo próprio múltiplo do Graham, que acaba funcionando muito bem para empresas com demandas inconstantes, você observa que a Petrobras hoje teria um preço justo na faixa de R$90, que dividido por este preço de 31, nos dá um potencial de alta de 199% na cotação. E fora, aliando os dividendos, aliando aí também outros indicadores, você vê que por todos os indicadores possíveis, a Petro poderia ser uma grande oportunidade. Isso para quem olha, mais uma vez repetindo, para médio e longo prazo. No curto prazo, pode não acontecer nada, porque o petróleo está caindo, né? De fato aí, a empresa, mesmo que esteja tendo aumento na produção, o mercado já precifica essa queda no barril. Mas com um Brent em alta e um momento favorável de commodities, a Petrobras poderia ser sim uma das grandes vencedoras no longo prazo. E sabe o que eu acho engraçado, pessoal? É que
Há várias estatais aqui no Brasil, né, principalmente colocando Petrobras e Banco do Brasil, elas são interligadas, porque observa ali, ó, no ano de 2022, você teve uma valorização expressiva no petróleo bruto, e o que aconteceu nesse mesmo período? O agro acabou bombando. Então, para quem tinha estatais na carteira, Petrobras e Banco do Brasil surfou aí um bom expressivo. Agora tá em momento aí de queda, é um momento de acumulação, tá um momento que ninguém quer. Você vê o pessoal hoje só falando aí de empresa privada, mas tá deixando as estatais de lado. Eu aqui na carteira, por exemplo, tenho aí uma estratégia, eu divido 50% da carteira em ações de estatais, perceba que eu tenho Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade como controlador indireto, e eu tenho aí 50% em ações privadas, Itaú, BR Partners e Vale. Vale um dia já foi uma estatal, perceba que eu estou no lucro de 30%, infelizmente, tá? Queria que a Vale tivesse em queda para eu poder acumular mais, mas acabou subindo bastante, para mim estourou minha margem de segurança, não estou comprando agora, estou focando mais em outras na carteira, como Itaú, Petrobras e BB Seguridade. Eu tenho comprado com bastante frequência aqui na carteira do canal, tá? Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa aí que facilite nosso dia a dia? Traga um potencial de rentabilidade mais elevado sem correr tantos riscos? E pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que eu não precisasse ficar calculando, quebrando a cabeça aí todos os dias. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. E eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode acompanhar em tempo real, com tudo já mastigado e calculado para você. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo aí para que isso aconteça. E terceiro e mais importante fator é que ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, grandes players do mercado, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que está o link dessa belezura que eu quero adquirir para mim? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também, pessoal, que você pode se tornar membro deste canal. A parte de membros tem aí com uma imersão que a parte pública não tem, meu curso Rumo à Liberdade Financeira com mais de 40 aulas aí para vocês por apenas R$19,99. Então olha só a oportunidade. Fora também aqui análise de small e microcaps que eu não compartilho aqui na parte pública do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem ação na carteira e acredito sim que é uma das grandes vencedoras. Quando a gente olha lá na frente, pode ser uma das que vai dar bastante dividendos e também possa trazer um ganho de capital expressivo na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!